Olá, povo de Deus! Estamos iniciando esta live para responder uma pergunta. Apóstolo é um título para ser usado nos dias de hoje? Nós vamos fazer uma abordagem bastante diferente para que você defina a sua própria resposta. Para que nós possamos dar essa própria resposta, nós vamos construir todo o cenário das Escrituras aonde se encaixa o ministério dos apóstolos. Tudo bem, Vanessa? Seja muito bem-vinda. Nós vamos responder se o apóstolo é um título para ser usado nos dias de hoje. Mas quem vai tomar essa decisão de saber se os apóstolos é um título para os dias de hoje é você. Antes, deixe-me dar só uma checada aqui para ver se de memória eu vou conseguir encontrar o local aonde está o texto. Ok, vamos lá. Os apóstolos são um título para os dias de hoje? Vamos começar traçando uma linha. Aqui nós temos uma linha. Esta linha é a linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento. Então vamos colocar um canal aqui. Este canal, nós estamos colocando o canal por quê? Porque o último livro escrito no Antigo Testamento foi o livro de Malaquias. Depois Deus ficou 400 anos em silêncio. E aí aparece Jesus Cristo. Aparece João Batista no deserto, dizendo, a voz do que clama no deserto. E aí surge Jesus Cristo. Então nós temos esta linha, e esta linha ela está dividindo o Antigo do Novo Testamento, ok? O que nós temos de ligação nesta linha? Nós temos aqui Abraão, representando o Antigo Testamento, e nós temos aqui Jesus Cristo representando o Novo Testamento, ok? Então temos Abraão e Jesus Cristo, o Antigo Testamento e Jesus Cristo representando o Novo Testamento. Qual é o contato entre Abraão e Jesus Cristo? Vamos lá. Vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 16. Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco. Gálatas, capítulo 3, verso 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão, e 16, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes no plural, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então nós temos aqui Gálatas, capítulo 3, verso 16, dizendo que a promessa feita a Abraão foi feita a Abraão e ao descendente dele que é Jesus Cristo, ok? Abraão e Jesus Cristo. Então vamos voltar rapidamente para Gênesis, no capítulo de número 12, para encontrarmos a promessa feita a Abraão, para verificarmos se o Novo Testamento está realmente dizendo o que está escrito no Antigo Testamento. Então vamos para Gênesis capítulo 12, o versículo de número 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ok? Aqui no capítulo 12, não está usando o termo descendente. Está dizendo, farei de ti uma grande nação. Implicitamente, se ele vai ser uma grande nação, ele terá descendente. Mas lá em Gálatas fala, Abraão e ao seu descendente. Então vamos para Gênesis capítulo 13, o versículo de número 15. Diz assim, porque toda esta terra que vês, eu te darei a tu e a tua descendência para sempre. Apareceu a palavra descendente.
darei essa terra a você, Abraão, e ao seu descendente. E lá em Gálatas, capítulo 3:16, diz que esse descendente é Cristo. Ok. Então vamos voltar a Gálatas, lá no capítulo 3 de novo, e vamos entender melhor quem nós somos em relação a Jesus Cristo. Então, Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, diz assim: pois todos vós, falando de nós, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós somos, aqui está Jesus Cristo, e a ligação nossa com Jesus Cristo é que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão. Ele e Abraão têm um vínculo e nós somos filhos de Deus. Qual é a nossa ligação com Abraão? Vamos para Gálatas primeiro, no capítulo 3, no verso 7. Diz assim, Gálatas 3, 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão, porque nós somos da fé. Jesus Cristo, ele é filho de Abraão. Ele é filho natural de Abraão. Ele vem da mesma descendência de Abraão naturalmente. Espiritualmente, nós fomos conectados com Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus e também, ao mesmo tempo, somos filhos de Abraão. Agora vamos para o verso de número 29 de Gálatas, capítulo 3. Diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as suas promessas. Então presta atenção, Jesus Cristo é descendente de Abraão, nós, pela fé, somos filhos de Deus, e como Jesus Cristo, nós também somos descendentes de Abraão, e somos filhos da fé de Abraão. Então esse é o nosso vínculo com Abraão. O que Abraão teve? Ele teve filhos. O primeiro filho dele foi Isaac. O segundo filho dele foi Jacó. Quando ele teve o segundo filho, então nós temos aqui Abraão, primeira geração, Isaac, a primeira geração do chamado, Isaac, a segunda geração, e Jacó, a terceira geração. Quando nasce Jacó, Jacó vem a se casar, ele casa com Leia, ele casa com Raquel, e ele tem filhos, tanto com Leia quanto com Raquel, como também com a serva de Leia e com a serva de Raquel. E por causa disso, Jacó tem 12 filhos. Então vamos colocar aqui, 12 filhos. Rubens, o primeiro filho, Simeão, o segundo filho, Levi, o terceiro filho, Judá, o quarto filho, Judá, Zebulon, o quinto filho, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naphtali, José e Benjamim. Então, quando Abraão ele vai ter a sua descendência natural, ele tem 12 tribos. Aqui nós chamamos esse conjunto de 12 tribos de Israel. Então nós temos as 12 tribos de Israel, os filhos de
Jacó. Da parte de Jesus, quando nós vamos para o Novo Testamento, ele constitui para si 12 apóstolos. Então, ele chama Simão Pedro, André, Tiago. Esse Tiago é o filho de Zebedeu. Ele chama João. Ele chama Felipe. Ele chama Bartolomeu. Ele chama Tomé. Ele chama Mateus, que é o publicano. Ele chama Tiago, que é o filho de Alfeu. Ele chama Tiago. Ele chama Simão, que é o Zelote. Tem 2 Simãos. Simão, que é o Zelote. E aí ele chama Judas Iscariote. Mas ao chamar Judas Iscariote, Judas trai ele. E porque Judas traiu, os discípulos, os 11 que sobraram, decidiram fazer um sorteio, e o sorteio caiu em Matias. E aqui nós temos um problema. Jesus não escolheu Matias. Quem escolheu Matias foram os 11. Por que temos um problema? Porque Jesus escolhe Paulo. Então nós temos 11 apóstolos. Judas sai do grupo dos 12, fica vago aquele cargo, e os discípulos se reúnem e lançam sorte, escolhe Matias. Isso foi uma deliberação dos discípulos. Mas logo depois, Jesus chama Paulo. E aqui se completa os 12 apóstolos. Então, a primeira questão que nos é colocada é: o Antigo Testamento tem o povo judeu. O povo judeu, ele é constituído a partir de Abraão, uma descendência. Então, estas 12 tribos formaram, ao longo da história, Israel. E o mundo no Antigo Testamento era dividido entre Israel e gentios. No Novo Testamento, os 12 apóstolos dão surgimento à igreja. Então, as 12 tribos formaram o povo de Deus do Antigo Testamento, que é Israel. Os 12 apóstolos formam o povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja, ok? Então nós temos Israel e nós temos a igreja. Agora, qual foi o critério para Jesus escolher os 12 apóstolos? Então vamos para os critérios em que Jesus escolhe os 12 apóstolos. Então vamos para o primeiro critério. O primeiro critério está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Atos, no capítulo de número 1, no versículo 21 e 22. Quando Judas sai por ter traído Jesus e acabou praticando suicídio, ficou uma vaga aberta, e aí é dito o seguinte em Atos 1, 21. É necessário, o verso 20, que outro tome o seu encargo, que outro ocupe aquele lugar. É necessário, pois, dos homens que nos acompanham, por todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levantado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o primeiro critério para ser
apóstolo, ele tem que ter visto ele tem que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ok. No capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 1, nós vamos encontrar Paulo dizendo assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Por que Paulo declara eu sou apóstolo? Ele diz em seguida: eu cumpri o critério, não vi Jesus nosso Senhor. Então Paulo, ele diz ter sido também testemunha de Jesus Cristo. Quando ele vai escrever 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala assim: Jesus, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas, e depois aos 12, quer dizer, aos 12 apóstolos, inclusive aquele que havia sido escolhido, o Matias, porque o cargo estava vago. Se ele apareceu aos 12, então Paulo incluiu Matias na conta, os 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, morreram. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, os 12. E ao final de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos 12. Ele se incluiu como apóstolo. Eu sou menor do que os 12, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que é importante aqui? É que se o critério é ter visto Jesus como ressurreto, Paulo diz, ele primeiro apareceu a Pedro, apareceu aos 12, Pedro era apóstolo, apareceu aos outros 12, depois apareceu a 500 pessoas numa única vez, depois ele apareceu a Tiago, e por último, quer dizer, a última pessoa que o enxergou fui eu, apareceu a mim. Por quê? Porque Jesus, ele subiu diante dos 12, subiu diante de Tiago, eles viram Jesus subindo, mas depois Jesus deve ter descido, porque Paulo estava a caminho de Damasco, muito tempo depois de Jesus já ter subido, e ele vê o Senhor, e ele tem uma visão, e ele vê o Senhor. Senhor, quem é? E Jesus disse, eu sou aquele que você está perseguindo. Então Jesus aparece a Paulo, e ele fala, a mim, eu fui o último que viu o Senhor. Lembra que antes de Paulo, nós temos Estevão sendo apedrejado, e ele falou assim, eu vejo o céu aberto e vejo Jesus de pé diante do trono, esperando o Espírito dele subir. Então, Estevão teria sido o penúltimo, já que Paulo foi o último. Então, Paulo, ele preencheu este critério. Mateus capítulo 10, versículo 1, porque ele apareceu a 500 pessoas, então, em tese, aquelas 500 pessoas poderiam ser apóstolos. Mas, quando nós vamos para Mateus, capítulo 10, o versículo 1 diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. E aí ele cita estes 12 nomes, incluindo Judas, que foi o traidor. Então, quem é que escolheu os apóstolos? Jesus. Quando nós vamos para Paulo, em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele cumpriu o segundo critério. De todos os discípulos que foram testemunhas da ressurreição de Jesus, Jesus escolheu 12. Um traiu,
fizeram um sorteio, colocaram Matias no lugar daquele sorteio. Mais tarde, Jesus escolheu Paulo, e Paulo também foi colocado na conta dos apóstolos, cumprindo o requisito. Eles também receberam autoridade para exercer o apostolado. Quando lá em Mateus capítulo 10, Jesus está selecionando os apóstolos, é dito: deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quando nós vamos a Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 12. Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo de número 12, ele diz assim: pois as credenciais do apostolados foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, os 12 apóstolos e mais Paulo foram revestidos de poder, de capacidade para exercer sinais, prodígios e poderes miraculosos. E as verdades que eles receberam diretamente de Jesus. Pedro vai falar disto em 2 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 16. Pedro vai dizer o seguinte: porque nós, os apóstolos, não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Lembra que Jesus se transfigurou no monte diante de João, Pedro, Tiago e João? Então Pedro diz: nós fomos testemunhas, nós recebemos diretamente esse grau de revelação. O apóstolo João, ele também vai falar a respeito desse evento, em João capítulo 1, versículo 14. João vem e diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então este apóstolo também teve esse nível de revelação. Ele viu a glória de Deus e ele foi revestido com essa autoridade. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer o mesmo. E nós estamos falando dos 3 principais escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, o apóstolo Paulo, ele também fala que ele recebeu as verdades de Deus. Então nós temos 4 critérios principais para que eles pudessem ser apóstolos, os 12 mais Paulo a que Jesus escolheu. Primeiro, eles tinham que ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Todos eles foram. Inclusive Paulo testifica que ele também foi. Segundo, todos eles tiveram que ser escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo. Os 12, à exceção de Judas, que o traiu, foram, e Paulo também diz que ele foi. E Matias, ele foi escolhido, lançado sorte. Ok, eles tinham que exercer autoridade para produzir sinais, prodígios, poderes miraculosos. Todos eles foram. E Paulo fala que ele também foi. E eles tiveram que receber verdades da parte de Deus. Por quê? Porque nós tínhamos até então o Antigo Testamento
baseado em Abraão. De Abraão veio Moisés, que foi um dos grandes escritores do Antigo Testamento. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Ele era descendente de Abraão. Também os apóstolos que escreveram os livros do Antigo Testamento também foram descendentes de Abraão. Então, estas 12 tribos aqui, elas ensejaram a condição para que todo o Antigo Testamento pudesse ser escrito. Desde Abraão, todos eles fizeram vamos dizer assim, o produto do o Antigo Testamento é o produto da interação deles com Deus. Eles construíram o Antigo Testamento e ele é um cânon, 39 livros selados, fechados, não há como acrescentar mais nada no Antigo Testamento. Mas precisava vir o Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento poderia chegar? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do Novo Testamento, ele fala assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, que segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Havia um mistério que o Antigo Testamento não conseguia compreender. Qual era este mistério? Ele fala: quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Lembra que Jesus Cristo é descendente de Abraão, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, herdeiros de Abraão, nós somos filhos da fé de Abraão, mas havia um mistério que o Antigo Testamento não conseguia entender. Qual era esse mistério? O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então ninguém do Antigo Testamento conheceu esse mistério. Como agora foi revelado. Para quem que foi revelado esse mistério? Para os apóstolos e... Deixe-me apagar a igreja daqui e colocar ela mais para o alto. Então aqui nós temos a igreja. Para quem que foi revelado esse mistério? Para os apóstolos, inclusive Paulo, e para os profetas. Agora surge um termo novo, profetas. Quem são os profetas? Os profetas, no grego, significa, no grego, profetes, aquele que proclama, mensageiro, enviado. Quem seriam os profetas? Não há no Novo Testamento a condição de que nós podemos dizer, e depois eu vou explicar por quê, quem seriam esses profetas. Eles não são nominados como profetas. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é feito por 39 livros. O Novo Testamento é feito por 27 livros. Quem escreveu o Novo Testamento? Simão Pedro escreveu 2 cartas, João escreveu 5 livros, o Evangelho, o Apocalipse, mais 3 epístolas, Mateus escreveu 1 Evangelho e Paulo escreveu 13 cartas. Estes 4, Simão, João, Mateus e Paulo, eles são os apóstolos. Quem seriam então os profetas? Por óbvio, aqueles que escreveram os demais livros da Bíblia, porque eles são mensageiros de Deus, são aquele que proclama a palavra de Deus, e eles proclamaram de forma inspirada a palavra de Deus. Então nós temos quem? Nós temos, entre os profetas, Marcos. Marcos escreveu 1 livro, Lucas escreveu 2 livros, nós temos Tiago, que não é o dos apóstolos, escreveu 1 livro, nós temos Judas, que escreveu 1 livro, e nós temos aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi. Alguns dizem que teria sido Paulo, mas não é possível asseverar isto. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: o mistério
que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Aonde está este mistério? Está nos 27 livros do Novo Testamento, assim como da parte de Abraão e de todo esse conjunto que formou o Antigo Testamento. Eles escreveram 39 livros, que é o Antigo Testamento. E isso aqui fecha o que a gente chama de cânon, ou seja, vara de medir, os 66 livros da Bíblia. Agora, como que nós vamos fechar tudo isso? Ora, o apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 2, ele escreve no versículo 20, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha de novo aqui. Apóstolos e profetas. Sobre este fundamento, que acaba se tornando os 27 livros do Novo Testamento, foram escritos pelos apóstolos e pelos profetas, e eles se tornaram o fundamento por meio do qual se levantou a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós chegamos aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número... aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11, ele diz assim: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui mora o perigo. Quando nós lemos a palavra de Deus, observa que nós temos aqui a Bíblia toda, 27 livros no Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, nós temos a palavra de Deus fechada. Ok. Esta palavra de Deus, nós estamos aqui na carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Esta carta de Paulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Quando a carta foi escrita originalmente, ela não tinha divisão em capítulo e ela não tinha divisão em versículo. Era uma carta fechada. Era uma carta como você lê uma carta. Você recebe uma carta, lê ela do começo ao fim. Você não fica parando nos versos para ler. A carta é para ser lida do começo ao fim. Ela tem começo, meio e fim. Ok. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele diz assim: a igreja, ela é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. No capítulo 3, ele volta ao tema, e ele diz assim: o mistério que esteve oculto, que o Antigo Testamento não foi capaz de entender, esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Aí quando ele chega no capítulo 4, ele retoma o tema. E ele diz assim: como é que a igreja é edificada? Vamos ler só uma parte do verso. A igreja é edificada pelos apóstolos e pelos profetas. Ele podia ter colocado um ponto final na história. Ele podia ter dito: olha, tem a igreja, tem os apóstolos e os profetas, eles receberam a revelação de Deus e escreveram o Novo Testamento. Vocês estão recebendo o Novo Testamento que foi inspirado por Deus, e vocês estão recebendo isso, e mediante isto vocês vão ser edificados. Só que aí nós temos um problema.
Se Paulo deixasse assim, ele teria deixado a igreja sem nenhum governo. Por quê? Os apóstolos e os profetas foram comissionados de maneira especial para um objetivo distinto, que era de entregar a revelação final de Deus, para que por meio dela nós pudéssemos crescer. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Então vamos lá. Em Atos capítulo 2, Paulo ainda não tinha se convertido, nem se falava de Paulo. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, falando da igreja que tinha terminado de nascer, é dito assim: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Olha só, não havia ainda os profetas, só os apóstolos. Então ele estava dizendo, a igreja já estava sob a doutrina dos apóstolos, os 12 que foram escolhidos. Ok. Quando nós vamos para Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim, o verso 19, ele começa no 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Lembra que Jesus Cristo, lá em Gálatas, nós somos filhos de Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Lá em Gálatas diz que nós somos filhos da fé em Abraão. Lá em Gálatas diz que nós somos descendentes de Abraão. Portanto, a igreja tem uma conexão com o Antigo Testamento por meio de Abraão, tem uma conexão com o Novo Testamento por meio de Jesus Cristo, e ela, por ser filha e filho de Deus, ela passa a fazer parte da família de Deus. Então Paulo fala, esta família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, e agora ele inverteu, ele não está falando de Jesus Cristo, ele está falando de Cristo Jesus. Por que é importante a inversão? Porque nas cartas de Paulo, quando ele quer falar do homem Jesus Cristo, ele fala Jesus Cristo. Mas quando ele quer falar de Jesus, do Cristo ressurreto, ele inverte e fala Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ele está selando que a edificação é dada, o fundamento é dado baseado no fato de que os apóstolos e profetas são os determinantes, são que dão a substância dessa edificação. E aí, quando ele vai para Efésios capítulo 3, verso 5, ele diz assim: outras gerações não conheceram o mistério de Deus, mas agora ele foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ok. Ele foi revelado aos apóstolos e profetas. Agora, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11. Paulo é apóstolo, ele diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como é edificado algo em cima desse fundamento. E aí Paulo vem no verso 11 e completa: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que aquele que já posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Jesus Cristo chamou 12 apóstolos e mais um, que é o apóstolo Paulo, 13 apóstolos, 12 e mais Paulo. Por quê? Porque Paulo fala dos 12. Ele fala, os 12 viram Jesus ressurreto. Como Judas traiu Jesus, então Paulo incluiu o 12º Matias na conta. Ok, não se perca. 12 apóstolos mais Paulo. Eles vieram
comissionados por Deus, chamados por Deus, para preparar o fundamento da igreja, em que foi selado por eles a verdade, em que Jesus Cristo é a pedra de esquina. E Paulo vem e diz: eu lanço o fundamento que é Jesus Cristo. Agora olha como constrói. Então qual é o papel dos apóstolos e dos profetas? Lançar um fundamento para, em cima desse fundamento, a igreja crescer. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque Paulo está falando de uma revelação especial que foi dada somente aos 40 autores da Bíblia, e ninguém mais depois deles tiveram esse tipo de revelação. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: toda a escritura. Qual que é toda a escritura? O cânon bíblico, os 66 livros de Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação em justiça. Agora vamos entender como é que Paulo concebe o governo da igreja. Ele diz assim: olha, os apóstolos e os profetas receberam uma revelação especial, inspirada por Deus, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, para que por meio desta revelação a igreja de Deus fosse edificada sobre ela. Mas aí você diz assim: ok, Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, como é que agora a igreja do século 21 vai se apropriar dessa revelação? Aí ele diz assim: ele concedeu uns para apóstolos, foram os 12, mais Paulo. Uns para profetas, foram Marcos, Lucas, Tiago, Judas e o autor aos Hebreus. Fechou a revelação, selou com Jesus Cristo. E ele vem e diz assim: agora a igreja precisa do evangelista. No Novo Testamento, Filipe é visto como evangelista, Timóteo é visto como evangelista e Tito é visto como evangelista. Para que serve o evangelista? Para ir buscar o perdido, pregar a palavra de Deus, levar ele à experiência, ao ponto dele serem batizado nas águas, para ser batizado nas águas, e porque eles deram o testemunho público da sua fé, passar a ser membro da igreja local. Este é o papel do evangelista: ir atrás do perdido, evangelizar, preparar eles para o batismo e, uma vez batizado, os colocar dentro da igreja local. E como é que ele evangeliza os perdidos? Mediante a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, os 66 livros, mas principalmente falando da obra da cruz. Então ele, pregando a obra da cruz, o evangelista traz a pessoa pelo convencimento do Espírito Santo a Cristo, ela se deixa batizar para dar testemunho público da sua fé e ela entra na igreja. Acaba a tarefa do evangelista. Agora nós temos essa pessoa dentro da igreja. Começa a tarefa do pastor. No Antigo Testamento, o livro de Jeremias diz que o papel do pastor é apacentar o rebanho de Deus, é curar o rebanho de Deus, é sarar as feridas do rebanho de Deus. Então Paulo está dizendo: este pastor, ele vai se apropriar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz e ela é inspirada, e vai instruir o povo de Deus mediante essa palavra. E aí ele fala: e também tem o mestre. Qual é o papel do mestre? Ele vai debulhar esta palavra, ele vai ensinar essa palavra, ele vai aprofundar essa palavra, até que a palavra seja encarnada na vida do crente e o crente cresça e amadureça. Então, o evangelista traz o perdido para a igreja salva em Cristo Jesus, o pastor apacenta a igreja curando as suas feridas, e o mestre
fortalece a igreja, levando ela à maturidade. E aí fechou. Por isso que Paulo colocou esses três na lista daqueles que têm a tarefa, como diz Efésios capítulo 4, o versículo no capítulo 4, vamos lá, Efésios no capítulo 4, quando Paulo diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui formou o Novo Testamento, os 27 livros. Por quê? Lá em Efésios capítulo 3, verso 5, Paulo diz que o Senhor concedeu a revelação do mistério que estava escondido no Antigo Testamento para os seus apóstolos e profetas, e o mistério é a revelação da igreja. A revelação. Então, estes estão a palavra. E aí Paulo fala: e concedeu outros para evangelistas, para levar essa palavra revelada e trazer o perdido a Cristo, e concedeu outros para apóstolos, para apacentar o rebanho de Deus e curar as suas feridas, e dar o pasto para alimentar a sua alma, o motivando, mas também concedeu mestres para levar a igreja ao amadurecimento. Para quê? Agora vamos encapsular o que Paulo disse. Ele concedeu os corpo do ministério, os líderes ministeriais que ele está pondo aqui. Ele concedeu os líderes para o aperfeiçoamento dos santos, para os santos desempenharem o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, se Paulo está dizendo que esse conjunto, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tem o objetivo de edificar o corpo de Cristo. E se lá nessa mesma carta em Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz que o que edifica o corpo de Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, então ele está dizendo o quê? Resta ao evangelista, ao pastor e ao mestre ir até os ensinos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, principalmente do que Simão, Pedro, do que João, do que Mateus e do que Paulo, apóstolos, escreveram, e do que os profetas Marcos, Lucas, Tiago, Judas e o autor aos Hebreus escreveram e formaram os 27 livros da Bíblia. E a partir dos 27 livros da Bíblia, os evangelistas, os pastores e os mestres têm que usar o ensino que os apóstolos e os profetas deixaram para edificar o corpo de Cristo. E aí, o apóstolo Pedro vai na mesma linha do apóstolo Paulo, que fala que toda a escritura é inspirada, e ele vem em 2 Pedro, no capítulo 19, no versículo de número 20, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, verso 19 e 20. Ou 1. Deixe-me ver. 2 Pedro, capítulo 1 ou 2. Agora eu perdi aqui. 2 Pedro 1, 19 e 20. Temos assim também, mas confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no vosso coração, sabendo primeiro isso: nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E quem são esses homens? Dos 12 apóstolos, destaca Simão, João, Mateus e Paulo, que escreveram livros do Novo Testamento.
E dos profetas, destaca Marcos, Lucas, Tiago e Judas, e aos hebreus. Esses autores que escreveram esses livros estiveram diretamente ligados aos apóstolos, aos 12 apóstolos, que corroboraram que aqueles profetas também falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí vem o apóstolo Pedro. Lembra que Pedro, aliás, é Pedro e João, lembra que Pedro e João foram aqueles destacados para ver a glória de Cristo. Eles subiram no Monte Santo, eles viram a transfiguração de Cristo, e Pedro diz, e João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Pedro diz, nós vimos a sua majestade. Pois bem, o apóstolo João, para fechar a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, como um livro em que a gente fala que é o cânon bíblico, né? São 66 livros. Ele vem no capítulo 22 do Apocalipse, no finalzinho do livro, no último capítulo, 22, no verso 18 diz assim, a partir do 18: E eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, eu, apóstolo, o último apóstolo vivo. Ele estava por morrer já aproximadamente 90 anos quando ele escreve esse livro. Não, acho que não tinha mais nenhum apóstolo vivo, nem Paulo estava vivo naquela época, nem Pedro estava vivo. Ele era o último representante dos homens chamados por Deus, com revelação especial, para escrever o Novo Testamento. Ele diz, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo à profecia deste livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. O que isso quer dizer? Que o Antigo e o Novo Testamento, 39 no Antigo, 27 no Novo, foram escritos por homens, inspirados por Deus, e fechado o cânon, e ninguém pode acrescentar, e ninguém pode tirar nada desse livro, porque se ele acrescentar e se ele tirar algo desse livro, a parte dele também será tirada do livro da vida. É o que está escrito aqui. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, ou seja, a pessoa que acrescentar ou a pessoa que tirar algo da palavra de Deus sofrerá ou os flagelos da parte de Deus, ou ele não terá a sua parte na árvore da vida. É um juízo terrível para quem faz isso. Mas por que estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo que apóstolos são os 12, mas Paulo, por quê? Eles são testemunhas da ressurreição de Jesus, eles foram escolhidos pessoalmente por Jesus, eles tiveram a autoridade para realizar sinais, prodígios e poderes miraculosos para confirmar o seu testemunho, e as verdades que eles receberam veio direto da parte de Deus para a nossa edificação. Agora note, a palavra apóstolo também significa mensageiro, enviado. Por exemplo, quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo que a igreja de Antioquia estava crescendo, se formando uma grande igreja em Antioquia, eles enviaram Barnabé. Então Barnabé, enviado, essa palavra enviado, ela significa apostolado, ou seja, apóstolo, ele foi enviado, um mensageiro foi enviado. E quando Paulo e Barnabé, no capítulo 13, estão orando junto com profetas, ali é colocado sobre o ombro deles a comissão de evangelizar os gentios. E Paulo e Barnabé são enviados. E quando chega no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala, eu e Barnabé apóstolos.
Então ele está dizendo que eu e Barnabé somos aqueles que foram enviados para esta obra. Nós somos apóstolos enviados. Mas ao declarar que Barnabé é um apóstolo enviado, ele não está declarando que Barnabé tinha a mesma primazia dos apóstolos escolhidos por Jesus. Ele era um apóstolo no sentido de enviado. Então, se alguém hoje usa o título de apóstolo, ele pode usar no sentido em que ele é um enviado, assim como um missionário é enviado, porque aqueles que, como por exemplo, Adonias e Júnias, que também são chamados de apóstolos no Novo Testamento, não há nenhuma doutrina edificada sobre aquilo que eles fizeram. Quem definiu as doutrinas do Novo Testamento são os apóstolos, principalmente Simão, João, Mateus e Paulo, que escreveram, mais os profetas Marcos, Lucas, Tiago, Judas e o autor aos Hebreus. Então esses escreveram a verdade que ficou selada no cânon por uma inspiração especial. Agora, para finalizar, por que Deus escolheu 12? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos judeus? Se só 4 escreveram o Novo Testamento, ele não precisava de 12. Entenda, as 12 tribos de Israel criaram o Estado de Israel, e o mundo no Antigo Testamento ficou dividido entre judeu e gentil. Os 12 apóstolos de Jesus criaram as condicionantes para a formação da igreja, e o mundo do Novo Testamento é dividido entre crente e descrente. Ok. Acontece que Jesus declarou aos 12 apóstolos que eles vão sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. E aqui tem um mistério. Entenda, as 12 tribos de Israel geraram os judeus, e os judeus são considerados no Antigo Testamento a esposa do Criador. Só que os judeus cometeram o erro, o absurdo de matar o Messias. O Messias é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a noiva da igreja. Imagine, os judeus, esposa do Criador, matam o Messias, que é a noiva da igreja. Então Jesus disse, olha, porque os judeus fizeram isso, eles serão julgados por vocês. É como se ele dissesse, a igreja vai julgar Israel, porque Israel cometeu a atrocidade, o absurdo de matar Jesus. Então por isso tem 12. Agora, quando chegamos no Apocalipse, nós encontramos as portas com o nome das 12 tribos de Israel, e encontramos o muro com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, ainda que os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos, ainda assim, todos eles estarão na cidade santa. Então, qual é o papel dos apóstolos? Os 4 escolhidos e destacados era de transmitir a palavra de Deus, fechando o cânon bíblico juntamente com os profetas Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, Judas e aos Hebreus. E quando eles fecharam esse cânon, eles entregou esse cânon à igreja, e por meio da igreja, e por meio desse cânon, que é o Novo Testamento, a igreja é edificada. E os 12 vão julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, mas depois de terminada essa escaramuça entre eles, né, esse acerto de conta, nós vamos encontrar tanto Israel quanto a igreja, os 12 apóstolos e os 12 profetas com os nomes na cidade, a Nova Jerusalém. Agora você me pergunta, o título de apóstolo pode ser usado hoje? Cada igreja tem o seu governo. Se uma igreja quer, no governo dela, colocar título de apóstolo para alguém, ele vai colocar. Assim como numa outra igreja o título é pastor, na outra igreja o título é reverendo. Cada igreja tem sua forma de governo. Agora, o que não pode? É quem está na liderança da igreja de hoje querer ter uma revelação
que se sobrepõe à revelação da palavra de Deus para dizer que aquela igreja é edificada baseado nele, na sua pessoa. Aí, o apóstolo Paulo fala da presença dos falsos apóstolos e fala da igreja de Éfeso, que colocaram em prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então, se ele usar o título como missionário, apóstolo significa enviado. Agora, se ele usar o título para dizer que ele tem uma revelação que se sobrepõe a todos que estão dentro da igreja, aí o apóstolo Paulo fala: a igreja é edificada sobre o fundamento dado pelos apóstolos e pelos profetas, e isso formou os 27 livros do Novo Testamento. Ninguém pode acrescentar nada, ninguém pode tirar nada, e o apóstolo Paulo conclui dizendo: e aí eu, como apóstolo, coloquei em vocês o fundamento que é Cristo, e olha cada um como edifica em cima deste fundamento. E assim, cada um de nós agora pode dizer para si mesmo o que ele acha da utilização do título do apóstolo e qual a diferença de alguém usar esse título no dia de hoje e qual é o sentido do título dado para os apóstolos escolhidos diretamente por Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado e que essa mensagem possa ter edificado a sua vida. Obrigado, Rita, por sua presença, Paulo e Vanessa, e, se possível, encaminhe aviãozinho com essa mensagem para outros, para que também possam ser edificados pela palavra de Deus. Depois eu vou tirar uma foto e vou perguntar a vocês o que vocês entenderam de tudo isso que foi colocado e qual a avaliação de vocês, porque isso é muito importante para que eu possa estar entendendo o sentido daquilo que eu estou transmitindo. Que o Senhor assim seja louvado. Logo mais às 20 horas eu estarei voltando para darmos continuidade ao 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9.